A gente se esquece de ligar. Esse eu gostei. Agora com som. Agora nós temos Eu já percebi. que... Percebeu que estávamos sem som? Isso. Porque tem vezes que a gente não percebe isso. A última vez nós não percebemos. Muito bom, muito bom. Mas, assim, vamos falar hoje, gente, de um assunto muito, mas muito bacana, que são... A ideia é falar da 34ª Bienal, né, que está acontecendo em São Paulo, no prédio da Bienal. Deixa eu passar aqui um slide para vocês, para que vocês tenham uma ideia, né, do que eu quero começar. Eu coloquei o link da Bienal no chat. Ah, que bom! As informações tem que levar a carteirinha de vacinação, a entrada é gratuita. Tá certo aqui? Vê se eu tenho. 5 de dezembro, Até 5 de dezembro. Começou em setembro agora e nós temos mais esses 2 meses aí pela frente. Tá? Então, vamos lá. Algumas das informações. A Sandra mandou um link mais completo, mas assim, só para que vocês tenham uma ideia das informações. Né? Começou 4 de setembro, acaba 5 de dezembro desse ano. Você tem terça, quarta, sexta e domingo, das 10 às 19 horas, e quinta e sábado, das 10 às 21 horas. Tá? Você não paga a entrada. Né? E uma das coisas que eu achei muito bom ter colocado é que o acesso é mediante a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19. Né? Então, não se vacinou, vá correndo para não perder a Bienal. Né? Primeiro a vacina, depois a arte, depois a Bienal. Pavilhão Titilo Matarazzo, no Parque Ibirapuera, né? Todo mundo sabe onde é o prédio da Bienal, e que será algo bem interessante. Eu quero falar um pouquinho, vou voltar aqui para falar um pouco da história para vocês, de quando começou isso da Bienal, né? Essa ideia de fazer uma exposição apresentando novos artistas importantes também, de 2 em 2 anos, no Brasil. Começou em 1951, por iniciativa do Francisco Matarazzo Sobrinho. Ele era uma espécie de mecenas, né, da arte, um camarada que gostava de patrocinar a arte. Né? E foi idealizado por ele, e eles montaram, na época, a primeira Bienal, que eu me lembro da história, foi feita ali perto onde é o MASP hoje, né? Onde é o MASP hoje. E eles fizeram lá, essa foi a primeira, a segunda, a terceira e a terceira eu não lembro onde foi. A quarta já foi no prédio que a gente conhece, na Bienal. Ela foi inspirada na Bienal de Veneza. Então, a ideia toda, né, a composição de fazer uma Bienal de exposições foi inspirada lá em Veneza. Já são mais de 50 países que foram partícipes das nossas bienais aqui em São Paulo. Então, não é pequeno, né? A ideia de 50 países, 50 artistas, não, perdão, artistas de 50 países que participaram, né, em todo esse período. Antes de 1962, ela era patrocinada pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo, o MAM, e hoje, né, fica ali no Pavilhão Titilo Matarazzo, no Ibirapuera, que foi um edifício construído tanto pelo Niemeyer como o Hélio Uchoa, e abrigou a Bienal a partir da quarta, né? Abrigou as Bienais a partir da quarta Bienal, tá bom?
Então, esse aqui é uma ideia, né, da base da história das bienais, e aí a gente passa para falar um pouco da 34ª. Gente, dá só um minutinho que está ecoando. O que houve para estar? Parou? Parou o eco. Então, nessa atual, essa agora, a 34ª Bienal, eles optaram por fazer alguns enunciados, né? O que seriam os enunciados, né? A partir de alguns conceitos estabelecidos tanto por artistas, como por críticos, como por cineastas, né? Ou educadores. Nós temos círculos do Paulo Freire, que é um dos 14 enunciados dessa Bienal. Tá? Então, eu vou falar falar deles, né? A Ronda da Morte, do Hélio Oiticica, fala um pouco da violência policial na época dos governos militares. Tá? A dedicatória de Constantin Brancusi, grande escultor romeno. Né? Então, esse também é mais um enunciado. A imagem gravada de Coatlicue, esse, para dizer, eu não sei o que é, mas já posso ver agora para vocês. É da mitologia asteca, né? É a deusa da vida e da morte, mãe dos deuses, da lua e das estrelas. Olha que maravilha, né? A imagem gravada de Coatlicue, ou Coatlicue, eu não sei como se pronuncia em asteca isso. Cadernos de Carolina Maria de Jesus. Né? Carolina Maria de Jesus, não sei se vocês lembram, foi uma poetisa, eu acho melhor falar que ela era uma poetisa, conhecida como Carolina de Jesus, só. Ela foi uma das primeiras escritoras negras no Brasil, né? E é considerada de uma das mais importantes escritoras aqui. Ela viveu boa parte na favela do Canindé, na zona norte de São Paulo, e sustentou a si mesma e os 3 filhos como catadora de papel. Em 58, tem o seu diário publicado sob o nome Quarto de Despejo, né, com auxílio do jornalista Audálio Dantas. O livro fez um enorme sucesso, chegou a ser traduzido para 14 línguas. Então, minha gente, aqui é mais um enunciado também importante. Cantos Ticumu 1, esse Ticumu é indígena. Deixa eu ver se eu acho aqui também completo isso. Quer ver? Pô, bacana tá aqui. Eu tinha dado uma olhada, mas foi muito breve esse olhar aqui. Quer ver? Só um momento. Aqui, ó, eu já acho. Ela é uma língua, esse Ticumu é uma língua indígena brasileira pertencente ao tronco linguístico macro-G. Olha só, vocês sabem que tem o G, e aí tem as suas divisões. Aqui, no caso, é língua indígena, conhecido também como Maxacali. Olha só, Maxacali. Então, aqui dá para a gente ter uma ideia, não é? Há uma relação direta com uma artista negra. Em seguida, falaremos de uma língua indígena, né? Uma imagem gravada da história asteca, de um deus asteca, portanto, uma mitologia de fora, mais latino-americana, né? Mexicana.
temos um assunto da violência na época dos governos militares. Aí nós temos mais um enunciado chamado Hiroshima Mon Amour, do cineasta Alain Resnais. Quer dizer, olha só esse mix, né, de relação cultural que faz esses enunciados serem tão importantes para essa 34ª Bienal. Aí nós temos cartas do Joel Rufino para o seu filho. Vamos pôr aqui o Joel, para vocês terem uma ideia. Ele era historiador, professor e escritor, né? Joel Rufino dos Santos, e ele era um intelectual engajado, né, na causa negra, né? Então, é importante falar um pouco disso, e ele deixou cartas para o filho dele. Então, esse é mais um dos 14 enunciados aí espetaculares. E Círculos do educador Paulo Freire, também como um enunciado. Depois nós falaremos, o enunciado que vem é o da cerâmica paulista, né? Esse outro enunciado muito importante, tem um peso grande a ideia, a história da cerâmica no Brasil. A gente pode falar de cerâmica marajoara, lá na região norte, mas aqui não. A cerâmica paulista faz um trabalho um tanto distinto e que nós falaremos muito, né, nas próximas aulas sobre a Bienal. Esse aqui eu não quero falar muito dele para poder sobrar espaço nas próximas e a gente discutir, né? Outra coisa, corte e relação em Edouard Glissant e Antony Artaud. Não sei se vocês lembram quem foi Artaud do teatro, né? E é importante a gente trabalhar esses dois conceitos, esses dois assuntos, que é tanto corte como relação, né, nos dois. Mais um enunciado. Aparecem como enunciado também 2 bordados do João Cândido, né, um brasileiro. Não lembro de que lugar que era o João. Peraí, João Cândido. João Cândido é de... Esse eu preciso ver depois. Mas deixa eu colocar aqui na Bienal, para a gente ter uma ideia. Até o final eu falo para vocês. Peraí, relação, tá, 2 bordados de João Cândido, Bienal São Paulo. Uma coisa importante também para vocês, eu não falei no primeiro momento, é assim, o site da Bienal é um site muito procurado, eu tenho certeza que vocês ficarão muito felizes em acessá-lo. O site é www.bienal.org.br. Eu coloquei no chat. Você já pôs também? Olha aí, Sandrinha. Olha, bom, obrigado. Lá tem todas as informações. Obrigado, Mo. Isso é fundamental para todo mundo. Os horários. Excelente. Os dias. Excelente. E tem que levar a carteirinha de vacinação. Por favor, hein? Não se esqueçam disso. Deixa eu só ver aqui. Está aqui embaixo. Proposta curatorial. Mas vamos lá, eu vou passar do João Cândido já. Depois você anota para mim, porque no próximo encontro, eu quero falar 2 coisas. O corte e relação no Edouard Glissant e o Antony Artaud, a cerâmica paulista e os 2 bordados do João Cândido. No próximo encontro. Aí vem o Sino de Ouro Preto, os objetos do Museu Nacional
e retratos de Frederick Douglass. Na realidade, é assim, aqui a somatória são 14 enunciados, que somando, né, dá a ideia do quê? Do projeto curatorial da Bienal, né? Então, a partir dos enunciados é montado o projeto curatorial. Aqui está dizendo que o projeto curatorial dessa Bienal, ele pretende ampliar a mostra. O que ele faz? Ele amplifica, né, multiplica as oportunidades de encontro com a arte e reivindicando ao mesmo tempo o direito à opacidade, tanto das expressões artísticas quanto das entidades de sujeitos e grupos sociais. Olha, é muito importante essa palavra, opacidade, nessa Bienal, na 34ª Bienal. A ideia não é o brilho, né? A ideia não é chamar para o brilho. Alguns anos atrás, a gente tinha essa ideia, né? Esse questionamento de, mas a arte tem que ter um brilho. Não, não. Pelo contrário, estão buscando agora a opacidade disso. Desses 3 artistas que eu trouxe hoje para a gente falar, um deles vai falar justamente sobre o opaco na arte. É o brasileiro, né? Um deles vai discutir justamente o opaco. Então, vamos passando, né, para que vocês... Eu gostei da ideia do projeto curatorial da 34ª Bienal, muito bom. Eles dizem assim, o ponto de partida desse projeto foi o desejo de desdobrar a mostra, né? Quando você consegue criar derivações disso, né? Dessa amostra. Você faz uma amostra e vai derivando. Eu achei muito bom. Ativar cada momento de sua construção e aguçar a vitalidade de uma exposição dessa escala. A gente sabe que uma Bienal ele não tem uma pequena escala, pelo contrário, uma grande escala, uma mostra de muitos artistas, só de enunciados são 14. Então, imaginem a construção disso, né? E pensar também a construção como arte, né? Toda arte carrega, quando não, pelo menos a ideia de construção. Buscando dialogar com públicos amplos e distintos que visitam a Bienal há décadas, olha o que o projeto curatorial fez. Propusemos expandir essa edição em 2 coisas, a edição no tempo e a edição no espaço. Bem legal. Inaugurada oficialmente com uma performance e uma exposição individual em 8 de fevereiro de 2020, portanto, 2 anos, não, 1 ano antes. Peraí, fevereiro, aí já são 10 meses mais 9, 19 meses, né? 1 ano e meio, praticamente. Aí fala, né, que continuaria nos eventos realizados em parceria com diversas instituições culturais. Eu acho que isso merece depois uma continuidade no assunto. Aí eu vou mostrar para vocês, olha que coisa espetacular, a arquitetura e a maneira que eles apresentaram essa Bienal, né? Trouxe esse amarelo para chamar a atenção, pintou, né, os separadores aí, e usou uma letra do Faz Escuro, Mas é o Canto, que é o nome da Bienal, usou uma letra toda serifada, toda com serifa, né? E o Faz Escuro, ele deixa um texto bem tranquilo, sem engordar,
Mas o Mas Eu Canto, aí ele chama a atenção, ele coloca uma letra mais cheia, não é? E dá o grande tom dessa Bienal. Né? Então, por mais que... Essa palavra mas é bem interessante, porque ela acaba com tudo aquilo que vem antes. Né? A ideia do mas, do porém, é sempre eliminar aquilo que vem antes do mas. Né? Então, faz escuro, mas eu canto. Na realidade, esse texto todo é só um, é eu canto. Eu canto. Por mais que aconteça qualquer coisa, eu canto. Né? E eu achei bem interessante isso, tanto para quem está subindo aqui, né, do lado esquerdo, e vê esse faz escuro, como quem faz a volta no pilar aqui atrás e lê o Mas Eu Canto. Né? Então, você entra com faz escuro, mas você sai da Bienal com Mas Eu Canto. Essa é a entrada, essa é a saída. Né? A saída é sempre o Mais Eu Canto. Né? O faz escuro é o que acontece. De você entrar no estado de espírito e sair com outro. Isso. Isso. É uma mudança, né? É engraçado essa ideia. Eu sou muito fã disso, da transformação, né? Da mudança. Tem uma palavra também que é sinônimo disso, eu acho, é o áporo. Né? Há um áporo, há uma mudança, uma transformação do ser humano a partir de uma leitura só. Né? A partir de uma leitura. Mas vamos lá. Aqui são algumas informações. O título da 34ª Bienal de São Paulo, Faz Escuro, Mas Eu Canto, é um verso de um grande poeta brasileiro chamado Tiago de Mello. Tiago de Mello. Olha que sono, Edu. Eu já estou tomando café. É verdade, não posso... Essa não dá para justificar, hein? Faz escuro, mas eu canto. Porque, olha que poema maravilhoso. Por falar em café, acho que eu vou deixar você falando, eu vou tomar um café. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Quem sofre fica acordado, defendendo o coração. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Então, quando a gente fala que faz escuro, mas eu canto, é isso. Amanhã é um novo dia. Né? Isso vai questionar uma série de coisas que aconteceu na nossa história, né? Tanto aqui no Brasil como no mundo. Isso aqui esse é um texto que em qualquer lugar do mundo ele tem um efeito extremamente relevante. Né? Isso não é importante para somente o brasileiro, né? Qualquer lugar do mundo. Olha como diz, né? Faz escuro, mas eu canto porque amanhã vai chegar. Né? Não é o amanhã depois de hoje, mas é porque o amanhecer, né, será portador de uma transformação. É esse o jogo. Vem ver comigo, companheiro. Olha, convidando um outro humano igual, a cor do mundo mudar. Né? Então, nós podemos ver com ele essa mudança da cor do mundo. Vale a pena não dormir para esperar a cor do mundo mudar. Já é madrugada, vem o sol, quero alegria, que é para esquecer o que eu sofria. Olha, como é importante isso para o dia a dia, né? Para o nosso dia a dia ver transformar.
Quem sofre fica acordado defendendo o coração. Olha aí, as atitudes, as posturas de defesa, né, que o humano gosta. Nossa, como a arte trabalhou isso, né? Quem sofre fica acordado defendendo o coração. A arte mostrou isso muitas vezes na história. Vamos juntos, multidão, trabalhar pela alegria amanhã. Aí sim é um novo dia. Grande Tiago de Mello, grande poeta. E aqui é das três pessoas que estão lá como artistas, né, produziram obras para essa Bienal. Uma delas, Tamara Henderson. O processo dela, né, da Tamara, é de desenvolver uma própria mitologia. E mitologia a partir de onde? A partir de uma prática contínua de escrever, desenhar e fazer anotações de objetos do dia a dia. Essa é a mitologia que ela criou. Tá? Criar a partir dos objetos cotidianos não é uma novidade, né? Nós temos vários artistas na história que fizeram isso. Mas é muito importante pensar nessa criação durante o período da arte contemporânea, né? Esse período nosso, atual, né? As coisas, elas do cotidiano, elas vão fazendo parte de tal maneira que ganha, tanto em espaço como tempo, a sua própria vida, né? Então, há uma relevância muito forte quando você trabalha isso. Eu estou olhando aqui, falando com vocês, olhando para o laptop. O laptop é um objeto do meu cotidiano, né? Então, imagina a quantidade de história que isso carrega na minha vida, né? Então, não é pequeno. Isso pode se tornar um trabalho de arte, a partir da relação que eu tenho diretamente com ele, né, com o objeto do dia a dia. Ela registra padrões em objetos e fenômenos atmosféricos, né, e registra o aparecimento disso em sonhos, para expandir os registros convencionais de consciência. Isso me lembra bastante um artista que, inclusive, está nessa Bienal, chamada Claude Cahun. E tanto ela como outras do mesmo período, elas eram surrealistas, né? E pensavam muito na ideia do sonho como uma forma de expansão da consciência. As obras de arte eram baseadas em sonhos, como era do Salvador Dalí, como era o Miró, né? O período surrealista era um período importantíssimo, justamente para enxergar o quanto o onírico, né? O quanto o sonho, o quanto o inconsciente era importante na vida humana. Né? Não a realidade, não o consciente, mas o inconsciente. Né? Então, quando a gente fala no aparecimento de sonhos como formas ou como ferramenta de expansão da consciência, a gente realmente está indo para um bom lugar. Né? Aqui é um dos trabalhos da Tâmara, né? O nome é Caracteres de Canberra. É uma série de 13 esculturas, tá? E esse é uma das esculturas que consta no trabalho da Tâmara. Tem algumas esculturas aqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 mesmo, está certo. Então, vamos olhar nas 13 esculturas, né? Olhar cada uma delas e tentar entender isso, né, do cotidiano. Olha só um chaveiro
Isso aqui lembra bastante um chaveiro que era de uma marca de mochila. O que você acha disso aqui, bem? Não lembra? Aqui, Bruno. É, um chaveiro daquelas mochilas lá, olha só, que interessante. Então, como são 13, olha só, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá certo essa conta que eu fiz? Ou aqui são 4. 1, 2, 3, 4. Aqui é 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Isso mesmo. Agora deu para que vocês vejam. Então, tem esse trabalho que ela tinha realizado, olha que maior. Eu consegui dar uma ampliada para que vocês vejam com mais, né, com olhos mais. Opa, vamos ver um por um aqui. Perceberam essa obra? Né? Aí nós temos esses aqui. Que bacana, né? A obra da Tamara. E o que é legal nessa obra não é o objeto em si, mas é o quanto esse objeto tem a ver com a sua história, né? O quanto esse objeto carrega do seu dia a dia. É. Isso é interessante, porque você pergunta, né? É simbólico, mas isso tem um caráter simbólico, tem um caráter imaginário e um caráter real. Né? Porque, assim, é de imaginar que determinado objeto carrega a sua história, carrega a sua memória, né? Carrega o seu dia a dia. Então, a importância é real também disso, não só imaginário, não só simbólico, como é real, já que é a sua vida, né, que está ali. Olha só, né? Vocês estão vendo aqui? Outro trabalho, né? Mas esse aqui, se eu não me engano, é essa obra. Ó. Deixa eu ver se consigo aumentar. Olha aqui. Tá vendo? Aí eu pego, fecho aqui, ó, e passo para esse. Ó. Então, esses aqui são os trabalhos que a nossa amiga ela vai produzindo, né? A Tamara Henderson. Outra pessoa muito importante aqui foi uma artista chamada Pia Ark. Ela morreu em 2007. Ela nasceu em 1958 lá na Groenlândia e foi morrer na Dinamarca em 2007. Groenlândia era o lugar que a mãe dela era groenlandesa. O pai, ele era dinamarquês, né? Então ela nasce onde a mãe nasceu e morre onde o papai nasceu. Estão centradas as obras e os escritos da Pia Ark, estão centrados nas consequências, olha só, prestem atenção, num assunto extremamente forte, pesado, difícil de sustentar, não é um assunto facinho de discutir, que é justamente as relações coloniais. Quando eu falo em relações coloniais, eu estou falando relação entre colonizador e colonizado, relação entre explorador e explorado, relação entre opressor e oprimido, né? Eu estou pensando também nas colonizações de alguns países, de algumas nações, de alguns reinos, né? Pensando em 1500 até hoje, por exemplo, né? Pensando na gente e tudo. Mas a gente pode extrapolar essas datas e ir lá atrás, né?
E lá atrás, a gente pode discutir até paleolítico e neolítico, aonde estão as questões de, né, de segregação, elas estão lá no neolítico. Né? No paleolítico, a gente, né, não tinha um espaço fixo, né? Não havia a ideia de fixidez. Ela surgirá no paleolítico, quando você coloca os separadores, porque você vai plantar ali, você vai criar animais ali, então você separa, e aquilo ali é meu, aquilo ali é da minha família, aquilo ali inicia a ideia de formação de clã. Antes da ideia de colonizar, a ideia de colonização, a ideia de clã. E de posse, porque assim, o clã, o que é? São as famílias e que vão se tornar países, que antes se tornarão reinos, até que vai chegar uma hora que se tornarão países, nações. Enquanto as pessoas não tinham um lugar fixo, elas não tinham condições de juntar coisas, né? De acumular. Isso. Elas passam a acumular a partir. Quer dizer, elas tinham. No Paleolítico, olha que interessante essa pergunta, esse questionamento que a Sandra colocou, né? Porque no Paleolítico, sabe aquela Vênus de Willendorf? Eles faziam pequenininho. Pequenos, para poder, por causa da mobilidade. Isso, totens. Não, isso já é ideia de totem. Isso já é ideia de totem. Quando fixa, aí eles colocavam os totens na frente, né? Tanto como proteção do externo, do estrangeiro, do forasteiro, como uma representação matérica de um deus, né? Então, tinham várias possibilidades. Gostei disso, hein, de você trazer a ideia do... Os acumuladores obsessivos compulsivos. Que até hoje. Estão centradas, então, nas consequências das relações coloniais, no caso da Pia Arck, do lugar onde ela nasceu. Então, ela nasceu na Groenlândia, né? Essa relação da Groenlândia e Dinamarca, ela não é das mais agradáveis. Existe uma série na Netflix. Qual o nome da série que eles brigavam a Groenlândia com a Dinamarca? Esqueci. Eu vou procurar. Você procura para mim? Só para falar para eles. Da série? Era uma série, nós assistimos todos, nós assistimos completa essa série. Ela era senadora, não, ela foi presidente da Dinamarca, primeira-ministra. Ela foi primeira-ministra da Dinamarca. Então, coloca séries escandinavas, acho que dá. Deixa eu ver. Então, minha gente, lembrando para vocês, série escandinava, Netflix, Borgen, né? Borgen. O nome da série, gente, você coloca a Sandrinha vai anotar. O nome da série é Borgen, né? E que fala justamente, tem um dos episódios que fala muito disso, da relação colonial entre Dinamarca e Groenlândia, né? Filha de pai dinamarquês e mãe groenlandesa, ela passou a infância na Groenlândia sem aprender a falar a língua local. Então, já dá para ter uma ideia do poder, né, da Dinamarca sobre a Groenlândia, né? Não há necessidade de aprender a língua do colonizado, né? O colonizado, sim, né? Passa pelo processo de aculturação para aprender a língua do colonizador. Há uma necessidade. Muitas coisas que se recebe no lugar, no país, é responsabilidade do colonizador, né? Que acaba enviando. As preocupações da artista com os estereótipos ocidentais da identidade cultura inuit,
que é a cultura do povo da Groenlândia, já estavam presentes em seu mestrado em Belas Artes sobre etnoestética. Olha só, então, a ideia de arte aqui, né, que está inserida dentro do conceito de estética, a arte aqui ela já se amplia utilizando a ideia de etnicidade, né, de etnia, né? E, portanto, a menina já tinha feito o mestrado dela em Belas Artes, justamente sobre etnoestética, em 1995. Em sua obra, a Pia Arck combinou sua própria imagem e herança miscigenada com referências históricas e geopolíticas para abordar as relações de poder entre Dinamarca e Groenlândia, bem como os problemas de identidade que surgem da exploração colonial. Esse assunto colonial, colonizador e colonizada, essa história está presente na 34ª Bienal de São Paulo. Importante ir para ter essa ideia. E para poder passar o resto do ano trabalhando esse conceito. É fundamental. A Bienal não serve só para olhar, saiu de lá, acabou, já passou o período da Bienal. A Bienal é uma espécie de ativador. Ativador do quê? Do questionamento sobre a cultura que você vai fazer a partir daquilo que você viu, né? Então, o jogo da Bienal é justamente esse, né? Gente, eu não posso ficar falando só de Bienal, eu tenho que lembrar vocês que não se esqueçam de curtir o nosso canal, né? Não se esqueçam de fazer isso e de avisar pessoas, amigos, familiares, né? O pessoal do trabalho, gente que vocês se relacionam no clube, em vários lugares, na igreja, né? Cada um tem o seu círculo de conhecidos, avisem para assistir as nossas aulas. Deixa eu falar uma coisa. Curtir os vídeos, Isso! se inscrever no canal. Inscrevam-se no canal e curtam os vídeos. Agradeço. Aí, uma coisa que eu vou dizer para vocês, assim, até a semana passada, as nossas aulas ficavam às terças-feiras, às 19h10. A partir dessa aula de hoje, que está sendo realizado na sexta, serão todas as sextas, 19h10. Porque as aulas presenciais voltaram. Isso, e aí eu tive tanta coisa essa semana, eu e a Lucia, nós tivemos muitos PowerPoints a montar para todas as aulas, porque temos duas turmas presenciais, então a gente teve que correr atrás, por isso que tivemos que passar de terça para sexta. Então, serão todas as sextas, 19h10, comigo, Sandrinha aqui do lado, sempre fazendo comentários muito felizes. E né, eu tinha que dar esse recado para vocês. Já estava esquecendo. Olha como eu sou. Terrível, Edu, passando. Por meio de sua prática, voltando para a Pia Arck, a groenlandesa, por meio de sua prática conceitual e performática, ela deu um novo significado a materiais apropriados. O que eram os materiais? Fotos da sua mãe tiradas pelo pai, mapas que ela anotou, roupas tradicionais, objetos encontrados próximos de uma base militar, diários e fotos de exploradores nórdicos. Então, percebam o quanto isso, tal qual a Tamara Henderson, vocês percebam que são objetos do cotidiano, objetos do dia a dia, né? Aqui ainda objetos históricos, mas eram objetos relacionados com a vida dela. Tá? Seu corpo e seu rosto em si mesmos, carregados da história da representação étnica e marcos naturais da Groenlândia, são temas recorrentes para a sua câmera pinhole,
câmera pinhole. É aquela caixa que você faz, pega uma lata, por exemplo, faz um furo, e a fotografia, né, que você tira sai com a incidência da luz sobre o espaço interior escuro. Tá? E existe uma câmera chamada pinhole de grande formato, e as suas fotografias de dupla exposição, nas quais se justapõem diferentes camadas de realidade negociada. Ó, isso aqui é uma câmera pinhole de grande formato. Isso aqui é câmera ondulada, que eles chamam. E aqui é uma 4x5, tem, né, de vários tamanhos. Eu gostaria que vocês, né, tendo o tempo hábil aí, o tempo necessário para fazer uma pesquisa, vocês conseguem na internet a venda dessa câmera já pronta, que nem essa aqui, ó. Que nem essa, né? Porque aqui ela não foi feita em casa. Essa câmera aqui tá né, mostra uma certa industrialização aqui na caixa que eles montaram. Né? Então, já existem câmeras assim à venda no mercado. Tá? Olhem só essa fotografia. Né? É uma fotografia do trabalho da Pia. Esse é um belo trabalho, chamada... Isso aqui é uma dupla exposição, peraí. Volta aqui. Pia Arch, sem título, mas uma dupla exposição. O que é essa dupla exposição aqui, gente? Existe parte da fotografia que está dobrada, tá vendo a sombra? Né? Você vê a sombra dobrada. Né? Daqui há o conceito de dupla exposição. Passando, olha só, né? Ela mais... dá para enxergar melhor essa fotografia. Esse é um trabalho da Pia. Esse é um outro trabalho. E olha só a dupla exposição. Isso é uma fotografia. É como se ela estivesse sumindo. Isso. Vou aumentar aqui. Mas observem bem e vejam que interessante é esse trabalho da Pia Arch. E aqui eu vou mostrar o último artista. Eu vou passar até uma entrevista de 9 minutos com ele, que eu achei importante mostrar para vocês. Ele nasceu em 1991, está vivo, Rio Grande do Norte. Ele se define como uma bicha não binária, nascida e criada no Nordeste do Brasil. Ele pesquisa, o nome dele é J. Mombassa, ele pesquisa as relações entre a humanidade e a monstruosidade. Olha que viagem que é isso. Né? Humanidade e monstruosidade. A gente tem que pensar nisso hoje em dia. Né? Principalmente nessa relação entre o que é da ordem do humano, o que é da ordem do monstro. A gente não pode esquecer que o Goya tinha um trabalho que ele dizia que o sonho da razão produz monstros. Inesquecível, inesquecível, inesquecível. E se vocês quiserem entrar na internet depois para conhecer essa obra do Goya, esse texto está dentro de uma obra dele. E olha só, o sonho da razão produz monstros. Você vai escrever para mandar para eles? Acho bom. Opa, só um momentinho, gente. Hã? J. Mombassa, ele pesquisa essa... É do Goya. Francisco de Goya e Lucientes. O J pesquisa essa relação entre humanidade e monstruosidade, investigando o quê? A pertinência da ideia do queer como categoria no contexto brasileiro e tensiona a constituição de subjetividades e marginalidades nos centros e nas periferias do capitalismo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Nas suas performances e escritos,
O seu corpo desafia a branquitude heterossexual, cisgênero e masculina que se impõe como norma universal. O J. Mombassa, ele expõe as violentas políticas de morte e de invisibilidade, das quais foram submetidos os corpos racializados, olha bem isso, hein? Corpos racializados, ao longo da história colonial. Então, a gente pode fazer uma associação direta, né, com os corpos dos africanos durante o período da escravidão, né, que perduram atualmente sobre a ficção, olha só, da democracia racial, né? Então, hoje, né, parece, né, porque existem alguns que falam em democracia racial, e aqui nós estamos usando o nome ficção dessa democracia. Na performance A Gente Combinamos de Não Morrer, de 2018, que foi um título inspirado num conto homônimo de Conceição Evaristo, o Mombassa constrói facas artesanais rudimentares com materiais precários, como galhos, caco de vidro, barbante vermelho, né, entre outros. O trabalho expõe a violência e a constante iminência do perigo aos quais estão submetidos os corpos que fogem à norma e a sua necessidade de encontrar maneiras de resposta e de resistência. Para ele, para Mombassa, o futuro é um privilégio para poucos, de modo que é necessário criar outras táticas de sobrevivência. Olhem bem o trabalho dele. Deixa eu aumentar um pouquinho. Olha aqui que ele vai escrevendo, vai fazendo poesias, vai criticando o que ele acabou de escrever, aí ele risca o texto. É um trabalho que tem uma vida imensa, porque ele não para. Então, o texto ele não é definitivo. Não é definitivo. O texto é transformado a cada tempo, e é o tempo que ele produz esses textos. Existem trabalhos dele que eles chamam pessoas para também escrever sobre o escrito. Então, além de ser transformado por ele, outras pessoas também transformam. Então, o que transforma é o espaço e o que transforma é o tempo. Tá? Vamos voltar aqui. Isso. Aumentei aqui para vocês. E aqui eu trouxe um vídeo de 9 minutos e eu espero que vocês possam curtir esse vídeo. Vamos lá. Nossa, não está abrindo o vídeo? Você não tem que compartilhar o vídeo? Eu vou fazer um negócio aqui, quer ver, gente? Aguardem um pouquinho, que eu vou puxar a internet. Internet, deixa eu ver, vocês estão me vendo? Isso, já eu vou colocar agora a internet, o YouTube. Deixa eu ver se tem aqui J. Mombassa, deixa eu ver se eu tenho esse. Tenho, olha só. Primeiro fazer isso aqui. Então, para compartilhar, deixa eu ir aqui. Compartilhar a tela novamente. Janela. Sempre já numa relação entre a escrita e a performance. Para mim, essa combinação sempre foi muito importante, porque, por um lado, não tinha nenhum interesse de me transformar numa escritora encarnada, não atravessada, né? Então, vamos lutar, né? Não, porque você tem que ir no YouTube, eu não me engajar com nenhuma linguagem artística. Diminui onde? Aqui?
estava me relacionando, desde a qual eu estava me articulando. Nossa, você bagunçou tudo. Quando eu entrei na universidade, Não, mas não mexe no nisso. vestibular, eu tinha 17 anos, e Compartilha a tela. fiz um cadastro na biblioteca. E aí isso permitiu muita Só coisa. tá aparecendo o áudio. Eu pegava muito livro, assim, nem lia todos, mas eu tinha vários livros em mãos, isso foi me ajudando também a dar mais pontos mesmo na minha prática. Só mais um momento, gente. A performance quase como Diaclone. um lugar de rebelião mesmo, um lugar de tipo assim, vou acionar aqui nesses espaços, vou tentar tensionar esses espaços com a performance. Dá licença, só um pouquinho. Toda. Vamos lá, minha gente, só esperando um pouquinho. Vai falando sobre o Jota. Tensão no meu corpo, né? Meu corpo ele me incomodava muito. E aí, quando eu entrei na universidade, Fala. Não, tem que tirar o que ele está falando. É que você abriu em outro lugar. Ah, fecha aí. Ah, é verdade. A Sandrinha Você agora me abriu deu uma aula. uma janela que não tem nada a ver com. É nesse aqui que eu tenho que abrir, ó. Isso. É só abrir uma aba aqui, Obrigado. YouTube. Vamos lá, Jota. Peraí, Jota. Agora vai. Agora compartilha. Agora entra no stream. Janela. Não, pronto. Via Chrome. Isso, agora volta. Pronto, minha gente, agora deu. Agora aumenta. Tá com problema. comecei a minha etapa de falar sempre já numa relação. Só um pouquinho. Eu vou colocar a velocidade. Não é melhor pôr 1.0? E a escrita e a performance. Nossa, o áudio Para tá mim, muito essa ruim. combinação sempre foi muito importante. Porque, por um lado, Isso, separou. O áudio não tá bom, gente. Só um instantinho que eu vou tentar abrir em outro local. Que estranho, né? Não, mas aí vai ficar perfeito, mas não encaixa. Eu vou tentar encaixar, amor. Como ele chama? J. Mombassa. Não, tem pesquisando. aqui histórico. Ai, Pode ir. você não guarda os históricos. Põe J. Mombassa, só para ficar mais fácil. J. Não, mais fácil é quando você Aí. você já deixa no histórico e é só retornar. Mas não está no Qual histórico. que é? Aqui. Aquela hora você tinha aberto, então ia aparecer no histórico. Diminui, compartilha A tela. Compartilha a tela. Não, então janela. comecei a minha prática lá. Nenhum dos dois. Sempre já numa relação
Não aparece. Se não for aqui, vamos tentar de novo abrir para ver se dá certo. Muito ruim, né, esse stream para passar. É o mesmo? Não. Mas eu também tinha um desejo muito forte de não me engajar com nenhuma Vamos linguagem lá. deixando de lado o componente crítico da realidade com a qual eu estava me relacionando, desde a qual eu estava me relacionando, desde a qual eu estava articulando, né? Quando eu entrei na universidade, eu entrei cedo, no meu primeiro vestibular, eu tinha 17 anos, e eu fiz um cadastro na biblioteca. E aí isso permitiu muita coisa. E eu também pude... Eu pegava muito livro, assim, eu nem lia todos, mas eu tinha vários livros em mãos. Isso foi me ajudando também a dar mais tons mesmo na minha prática, né? E ao mesmo tempo que... É melhor mandar para eles. Para quem? Gente, Isso. Sandrinha. Fica muito ruim. Eu vou mandar um link para vocês assistirem separado. A gente tem que fazer testes para ver se o que acontece. Isso. Nós testaremos. Mas esse vídeo é bem interessante para saber, né? A partir do trabalho do J. Mombassa, entender, né, as discussões que é a base de toda a Bienal. A base de toda a Bienal está no trabalho dele. Né? Não que o trabalho dele é a obra de referência especial. Não, não. Ele é mais um artista. Mas aquilo que ele produz tem muito a ver com o que os curadores esperavam para essa Bienal. Tá? Então, eu desejo a vocês uma semana maravilhosa. Só um minutinho. A Sandra vai pôr o link para vocês. Espera aí. Se a gente desligar, não vai. Vocês sabem o que é o chat dessa... Por exemplo, acho que nós estamos aqui... As pessoas colocam mensagem. Ótimo, então põe lá no chat. Mombassa. Cadê? Só eu. Entendi. Você quer o que? O endereço do... É só compartilhar. Escreve. Não, você não está entendendo. Eu estou colocando aqui no YouTube. Jorge Mombassa e não está aparecendo aquele vídeo dele. Nossa. Só isso. É Jorge Mombassa assim? Não. É esse aqui, ó. Tá vendo? Não, estou falando o nome dele se escreve assim. Isso. É esse mesmo. Eu vou te mostrar como faz isso. Ó. Jorge Mombassa. Vai abrir aqui, ó. Aí coloca... Não, peraí. Jorge Mombassa. Viu como não apareceu? Pera, não, espera. Deixa eu entrar na... É J, pus Jorge. Eu que fui sem cérebro. Né? Eu estou perguntando, é assim o nome? E eu sem cérebro coloquei Jorge, meu. Eu vi em algum lugar, Jorge. Não lembro. Aqui. Eu que estava perguntando se é Jorge. Aí você clica aqui, ó. Quer ver? Nesses espaços. Aqui. Compartilhar, aparece isso, ó. Sim, mas você me falou que era Jorge. Não, é que eu li em algum lugar, Jorge. Eu vi. Eu falei, nossa. Mas hoje ele está muito bravo porque cortaram o cabelo dele. Mais do que a conta. Aí ele está atrapalhado. Não.
É você que fica falando Jorge toda hora, né? Não, mas eu não estou esperando, eu estou tirando sarro. J. Mombassa, um excelente artista. E aí vocês verão o questionamentos, né, os questionamentos que ele tem, e isso será bem interessante para a aprendizagem dessa Bienal. Entendeu? Porque daí aparece no vídeo. Boa, excelente. Sandrinha já colocou. Minha gente maravilhosa, Deninho, minha tia, espero que esteja bem de saúde. Um abração, um beijão para todos vocês aí. E a gente se vê na próxima semana, próxima sexta, 19h10. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de curti-lo, né? E assim, avisar os amigos, as pessoas, para assistir Edu e Sandrinha aqui comigo, falando sobre Bienal. O próximo encontro é sobre a continuação do assunto Bienal. Na sexta que vem, beijos. 19h10. Hoje nós atrasamos um pouco e você vai continuar falando sobre a Bienal? Falarei sobre a Bienal e com esse cabelo aqui. Um abraço, gente. Tchau, gente. Tchau. Estão dando tchau para vocês. Tchau. Olha lá os cachorros.